a sua hora de passar pelo deste mundo para o Pai. Você sabe o que Jesus está falando para mim e para você, meu amigo e minha amiga, e vocês que estão aqui presentes no culto? Chegou a hora de vocês passar para o Pai. Aleluia. Deus não quer ver vocês mais nesse lado aí, não. Quando Deus ele te chama para um discipulado, é porque Ele quer que você passe para o Pai. Quando Deus te chama para fazer um ponto de fé aberto, é para você passar para o Pai. Se aproximar mais dele. O meu tempo de quarentena acabou. Desde segunda-feira. Eu não paro. É rua? É rua. Meu nome agora é Rua. E agora chegou a hora da gente buscar. Lembra aquela passagem que diz: aquele que vai semeando e chorando? E quando volta com o quê? Com seus feixes, com a sua resposta na mão. Chegou a hora de eu ir buscar as minhas respostas. Porque eu plantei durante 1 ano aqui. Fui fiel. 1 ano. 1 ano fez. Mês passado. Agora é a hora da gente tomar posse de tudo que é nosso. Vamos tomar tudo que está na mão do nosso inimigo. Aleluia. É por isso que nós estamos fazendo 52 dias de quê? De jejum e oração no altar. A Bíblia diz, se você lembra da vigília, você vai lembrar de Joel, que ele vai restituir o que os 4 espíritos comeram. Não foi a última palavra? Foi profético aquela palavra para nós. E chegou a hora da gente o quê? Tomar posse do que é nosso. É por isso que o Senhor Jesus ele diz aí: antes das festas da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado seus que estavam no mundo. Amamos ou não amamos vocês com a paciência de Jó? Até hoje, né? Louvado seja Deus, Senhor. Até hoje. Aí ele diz aí, ó: amou até o fim. Acabou. Não tá na hora mais de você ser essas pessoas naturais que vocês são, pessoal. Acabou o natural. Acabou. Essa etapa aí mudou. Estamos entrando na terceira etapa. Foi a primeira, a segunda, a terceira. Essa é a terceira. A terceira é mais complicado. A terceira você já não vai ficar mais dentro de 4 paredes. A terceira você vai fazer o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ide. Aleluia. Ide por todo mundo. Ide pelas vielas. Ide pelos becos. Porque o próprio Deus vai enviar as almas. Louvado seja Deus. O próprio Deus vai enviar o seu sustento. O próprio Deus vai enviar. Porque os discípulos só conseguiram ter este encontro e este batismo quando ele foi para o Pai. Jesus foi para o Pai, aí eles foram cheios do Espírito Santo. Aí ele diz aí, ó: 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse quem? E aí? O que tem entrado dentro de você? A ideia do Espírito Santo ou a ideia de Satanás? Judas era um discípulo. Judas era um discípulo. Ele traiu Jesus pelo quê? O mundo exterior, o mundo lá fora, chamou mais atenção dele do que o mundo que ele vivia. Ele conheceu Jesus, ele viu tudo que Jesus fez em 3 anos, meu amigo. 3 anos e meio, né?
A Bíblia diz que o que Jesus fez em 3 anos e meio não cabia em livro nenhum. O mundo se encheria e não teria onde caber. Porque foi muita coisa. Você acha que a Bíblia relata tudo que Jesus fez? Deus, ele separou o mais necessário que poderia te ensinar e me ensinar a ter uma vida com ele. Foi o suficiente. Só foi isso aqui só. Isso aqui basta para uma pessoa ter vida com Deus e ser salvo. A outra história, quem faz é você. Os Atos dos Apóstolos não acabou. Somos nós. Nós é que completamos os Atos dos Apóstolos. Os nossos atos. Por isso que você encontra lá um dos nossos sites que se chama Os Atos de Ivanildo e Rose. Qual tem sido os atos de vocês? Eles têm que ser propagados. Eles têm que ser vistos. Então chegou, para que os atos sejam vistos, eu tenho que ficar isolado, não é verdade? Eu tenho que sair. Eu tenho que começar agora a curar, abençoar, libertar, a acabar com o engano do diabo. Porque se eu não saio para acabar com o engano do diabo, ele vai dominar. E o diabo sai. Para que uma pessoa saia de dentro, você tem que expulsar. Para que o medo, a dúvida, as incertezas saiam, o Espírito Santo tem que entrar. Quando ele entra, acaba tudo isto, pessoal. Você passa a ter certeza. Você já não tem mais medo. Você não tem mais medo da morte. Você já não tem mais medo de nada. Porque tudo se tornou novo dentro de você. Aleluia. Amém? Então, a Bíblia diz que Judas, ele deu ouvido à voz de quem? Diabo. E ele colocou em quê? O pensamento dele, o diabo. Botou onde? Na cabeça ou no coração? Isso. No coração. Enganoso. Enquanto está na cabeça, fazendo cocôzinho, o passarinho, como a missionária falou, porque a ave, quando ela faz o ninho na tua cabeça, ela vai botar tudo, vai botar cocô, xixi, não sei nem se xixi, faz xixi, né? E são os pensamentos de dúvida. A semente, uma caiu aonde? No caminho. As aves comeu. Outra caiu aonde? Nas pedras. Nas pedras. Não teve sustentação para o quê? Para se enraizar e morreu. O outro caiu aonde? Na rocha. Não. Não foi não? O último que Não, foi. entre os espinheiros. Entre os espinheiros. Se sufocou, porque quando começou a crescer, os espinhos começou a oprimir, a furar, a machucar. São os problemas. Quantos pararam? E pararam. Lembra quantos nós éramos? Mas eles não suportaram o fogo. Vocês aguentaram. Deserto. Vocês estão mostrando que estão aguentando. Então vocês significa que vocês são a boa Semente. semente. Mas não adianta eu ser uma boa semente se eu não dou frutos. Chegou a hora de eu dar fruto. Aleluia. Chegou a hora. Como que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não tenho interesse em dar esses frutos aí? São 9 frutos. Que na verdade é um fruto. São 9 dimensões, são 9 ideias, são 9 sentimentos dentro de uma ideia. Que se chama Espírito Santo. Aí diz assim, ó. Sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, você vê, vem de Deus o Espírito de Deus e ele volta para Deus as ideias. Tudo que você pensa ou deseja dentro da obra, quem é que põe dentro de você? É o próprio Deus. Ele que bota dentro de você para querer louvá-lo. Ele que bota dentro de você para orar a Ele. Não adianta, quando o pastor fala, abre a boca, não adianta ficar
Ele quer ouvir. Não adianta, mas ele ouve meu pensamento. Então fica só no pensamento, meu camarada. Você tem que gritar em pleno pulmão, a Bíblia diz. Clama a pleno pulmão. Sai as noivas e os noivos da sua cama quentinha e vai pra guerra. Aí ele diz aí no versículo 4. Levantou a ceia, tirou as vestes de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-lo com toalha com que estava cingido. 6. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Olha para mim. Muitos que estavam com a gente não quis aderir à ideia do ensino. Se quisesse aderir à ideia do ensino, tinha permanecido. Foi contra alguma coisa que eles desejavam ou pensavam? Ou não? Foi. Então, ele rejeitou o lavar. Mas olha só o que o Senhor Jesus falou para ele no versículo 9. É 8. 8. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará os meus pés. E o Senhor Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim. O que tem a ver o lavar de um pé com Deus? O que isso faz? Se eu lavar teu pé, você vai ser de Deus? É uma pergunta, pessoal. Jesus ele estava ensinando, não é o lavar de pé que você ia ter parte com o Senhor Jesus, não. É a obediência. Humildade. Você não foi lá, não conseguiu comprar um pano de saco, que para muitos era muito caro, mas conseguiu. Tá aí com seu paninho de humildade, pessoal. Jesus ele trabalha com simplicidade. Por que Naamã não queria obedecer o que o profeta falou? Uma, porque o profeta nem deu atenção para ele, nem deu um aperto de mão. Vai lá e manda vai dar 7 mergulhos. O que curou ele foi as águas do rio? Foi a obediência. Aí eu pergunto para você: qual é o título desse discurso hoje para você? O que é o título para você? Você sabe, porque você está entendendo muito bem. Será que eu estou na condição de Judas? Ou na condição de Pedro? Judas não rejeitou. Você viu Judas rejeitando aqui? Você vai ver que ele não rejeitou. Mas quem foi que rejeitou? Pedro. Aí diz assim, ó. Então Pedro lhe perguntou, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também a cabeça. Jesus respondeu que já se banhou. Quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés. Pois, quando ao mais está tudo
limpo. E vocês estão limpos, mas não Todos. todos. Tem alguma coisa ainda aí. Por isso que ainda eu não fui preenchido pelo Espírito Santo. No 11 diz o que, Ivan? Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. 12. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito. Amém. No 11, olha só. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estão limpos. Amém? Amém. 12. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo a sua vestimenta e voltou-se à mesa, perguntou-lhe: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, e de Senhor, e faz bem, porque eu sou. 14. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos Outros. compreender um ao outro, amar um ao outro, respeitar um ao outro. Não existe maior nem menor, existe servos. Aleluia. Não existe senhor e nem servo, existe servos obedientes. Amém? Amém. Aí no 15, é 15? 15. Isso. Porque eu lhe dei um exemplo, para que, como fiz, vocês façam também. 16. Em verdade te digo, que o servo não é maior do que o seu, Senhor. nem os enviado é maior do que aqueles que o Enviou. enviou. Amém? Amém. 18. 17. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Feliz. Amém? Amém. Parei onde? Agora é o 18. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aquele que o escolhi, mas é para quem se cumpre as escrituras. Tudo aquilo era para se cumprir o quê? As escrituras. A palavra, as escrituras. Tudo que você passa, a perseguição, tudo é para se cumprir a palavra de Deus. A rejeição, você vê um trabalho desse bacana, mas muitos resistem. Muitos falam mal. Mas tudo isso é para se cumprir a Escritura. Se Deus chegar e já te exaltar de cara, que honra tem nisto? Primeiro se vê a humilhação para depois ver a exaltação. Eu passei por um processo de praticamente 1 ano para achar a minha rainha. O ministério tá a mesma coisa. Foi dor. Você não tem noção o que é viver dentro de uma casa sozinho. Eu acredito que alguns que vivem sabem. Não é a solidão, porque não tinha como ter solidão, porque tinha um preenchimento do Espírito Santo. Mas é complicado, pessoal. É complicado. É por isso que o Senhor Jesus, naquela época, Deus ele falou assim: não é bom que o homem
viva só. Se você fala que não quer uma esposa, você tem um problema. Ah, eu não quero mulher, não. O que você quer então? Vou chegar pertinho. O que você quer? Se eu não quero uma mulher, eu não quero um homem, não. O que você quer? Ah, melhor só. Tá escrito aonde isto? Não, tá em Paulo, ele diz. Paulo, não entra na ideia do Paulo não, cara. Paulo é doido. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Não, mas E aí, ele tu quer ir pro terceiro céu ou quer ir pro altar da tua cama? Não, mas ele faz uma ressalva depois. Mas ali a palavra de... Não, pra que... o que acontece? Porque a pessoa sozinha, ela vai... servir mais. Isso. Se dá mais. Isso, mas se for pra o homem ou a mulher, tanto faz, viver em fornicação, é melhor que se case. Aí faz uma ressalva aí, entendeu? Mas ele falou que aquela palavra era de Jesus ou era dele? Era dele. Não, eu que falo Paulo. Ele optou. Eu que falo Paulo. Mas Deus falou o quê? Não é bom? Pô, o seu banana da eternidade, cara. Você sabe quem é Deus, cara? A gente fala Deus, mas tu não sabe quem é Deus na essência. Ninguém sabe quem é Deus na essência. Ou sabe? Mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, o pecado não deixa você conhecer Deus na essência. Não é verdade? Verdade. Se tu... É como falaram pra mim hoje. Se tu não tiver pecado, tu é Deus. O único que não tem pecado. Não foi o que falaram hoje? Nós falhamos. Nós erramos. Então isso não deixa você ver a Deus na sua totalidade de essência. Não é verdade? Sim. Você vê Moisés, o único que viu. E uma teve que ver de costas, tá? Se visse de frente, morria. Ó, eu vou virar. Quando eu virar, ainda eu vou botar a mão pra você não morrer. Não foi o que Deus falou pra ele? Ainda vou botar a mão. Você só vai me ver pelas costas. Quando ele viu, o homem entrou em parafuso. Louvado, eterno Deus. Começou a exaltar, não foi? Se não haver Deus, a gente não aguenta. É por isso que você precisa de um corpo transformado. Por que Adão e Eva conseguiam ver Deus? Porque eles tinham um corpo transformado. E a única coisa que pode quebrar a transformação do teu corpo espiritual é o pecado. Você sabia disso? Ele cria um vazio dentro de nós. Você já reparou que quando nós peca, tristeza desgraçada, é ou não é? Quem sente tristeza quando comete um erro, uma desobediência? É uma tristeza não é? diferente. Não faz mal? Meu Deus, por que eu fui fazer isso? Rapaz, e alguns segundos de satisfação, né? É só pra encher o ego do cara. É que nem a prostituição, é alguns segundos, o actus, é algum momento, não dura horas. Que dura hora não é ser humano, é bicho. Nem bicho, né? Nem bicho. Mas depois que você dá mole, você perde tudo. Aí tem que começar de novo. Não vale a pena pecar, pessoal. Isso serve pra mim, serve pra você. Falhar, sim. Sofre, geme, mas se mantém firme. Judas, ele não aguentou. E quem é que ficava com a administração do Senhor Jesus? Judas. O cara tinha a bolsa todinha na mão dele, que não era pouco. Foi pegar 30 moedas que não valia nada. 30 moedinhas. É o que muitos fazem aí. Para deixar a fidelidade com Deus, ele acaba quebrando a fidelidade de bobeira.
Aí depois vai colher as consequências. O problema é que eu estava falando pro meu irmão um dia desse aí, acho que foi ontem, que ele veio me contar um negócio, e eu falei de algo do passado. Cara, se tu não tivesse feito aquilo, a gente não estaria hoje resolvido o problema. O problema, bota na tua cabeça, o pecado, ele não gera problema agora. Quem sabia disso? Ele não gera agora. Você pecou agora, você ficou angustiado, pediu perdão, Deus te perdoou. E volta a tua o quê? Atividade com Deus. É lá na frente que vem o problema. É quando você menos espera que vem a cobrança. É quando você menos espera que a cobrança chega. Amém? Aí, olha só, parei aonde? Vou dar espaço aqui para missionária que eu tô com 59 minutos. Caramba, 1 hora. Ainda tá no 18 no final. No 18, né? No final. Que come... Não falo a respeito de todos vocês, pois eu faço aqueles que eu escolhi. Mas é para que se cumpra as escrituras. Aquele que comer o pão levado, o pão comigo levantou-se contra mim. Aquele que comeu o pão levantou contra mim o seu calcanhar. 19. Desde já lhe digo isto antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creem que eu sou. Aqui ele se revelou. Você tá em letra maiúscula aí, eu sou. No teu não? No meu tá. Aqui ele se revelou que ele era quem? Deus. Eu sou. A minha Bíblia é uma maravilha porque ela mostra. No 20. Em verdade lhe digo, quem receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Jesus Amém. enviou aqui, né, Ivanildo? Jesus enviou a gente aqui. Aleluia! E olha, nós estamos causando muito inimigo. Só por causa desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Muitas pessoas estão com ódio de nós. O adversário usando, né? Você não tem noção. Tem pessoas que estão orando contra. Tem pessoas que nos amaldiçoam. Tem pessoas que diz que não vai progredir, não vai conseguir fazer telhado, não vai fazer nada. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, nada te para. Aleluia! Aí eu pergunto para Exaltado você, teu nome, Senhor. qual é o tema desse discurso para você hoje? Pedro ou Judas? Quem tu és? Você tem que perguntar para Deus, Deus, quem sou eu? Será que realmente eu estou focado dentro da obra de Deus? Ou somente eu sou uma farsa? Só estou sentada à mesa. Eu só estou à mesa para ter uma oportunidade. Eu só estou sentado à mesa por isso ou por aquilo. É isso que você tem que saber. Porque eu digo para você, por que o Espírito Santo ainda não o batizou? Vocês têm que entender isto, pessoal. Porque quando eu fui para Jesus, não demorou muito tempo, não. Assim, eu peço para ser batizado pelo Espírito Santo, mas eu tenho uma certeza assim, igual você falou assim, medo já não sinto mais, pode ver. Isso é bom. Medo já não sente? Pode ver. Bom. Solidão já não sente? Bom. Como que eu sei que Deus ele está trabalhando? Por esses frutos aí. Eu Vencendo. sou seguro. Eu não me deixo levar por qualquer babinha, Balela. qualquer balelazinha, Conversei. mimimi. Vem uma proposta
para poder pregar em outra igreja, para atrapalhar o nosso trabalho, você se mantém o quê? E se tu for para outra igreja, é uma igreja renomeada, é uma igreja grande, você vai aparecer. Mas você está atrás de título, status, ou de salvar o povo que Deus te enviou? É isso que você tem que saber. Você quer o quê? Glamour? Tudo bem que nós podemos ajudar os nossos companheiros de guerra, mas que não atrapalhe o nosso trabalho. A diferença da fé, assim, quando a pessoa está orando assim, ela ora com tamanha veemência, energia, isso vem do Espírito Santo? É, do Espírito Santo. Porra, você crê em uma coisa que aquilo não tem explicação. Não tem. É ele. Sentado, É. É muito forte. trevoso, começa Isso é o novo nascimento. Aleluia, Deus. É verdade. Vocês estão sendo gerados pelo Espírito de Deus. Vocês estão sendo preparados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, Senhor. Quando já não tiver mais nenhuma dúvida em você do que você quer, aí vem quem? O Espírito Santo. Aí ele derrama vocês. Ele derrama o poder dele sobre vocês. Porque quando os discípulos eles só foram cheios do Espírito Santo quando eles souberam que eles até negaram, mas no final de tudo eles se reuniram onde? No final de tudo eles se reuniram onde? Em Jerusalém, caramba. Caramba, pode? Em Jerusalém. Espera lá que de lá eu vou o quê? Eu vou encher vocês. Aqui. É aqui. É aqui. Você sabia que a palavra incomoda quem não é verdadeiro? Quem sabia? Você não aguenta. Você vai embora. Você pode até resistir por um tempo. Resiste. Dá aquela vontade quando você quer ir no banheiro. Caramba, não vai acabar não? Se sair, o pastor vai chamar a atenção. E resiste. Assim, tem muitos que resistem Deus. Porque Ele quer manter o quê? O Estado. Amém? Amém. Aqui terminamos o nosso discurso.